Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: basta um pouco do cuidado de Deus para a nossa vida voltar a fazer sentido. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela Sua palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Só em Ti confiamos e somente Tu é o nosso Deus. Quanto mais afastado a gente vive de Deus, mais turbulenta é a nossa vida. Então a gente vai viver entre momentos felizes e tristes, entre altos e baixos, entre você querer uma coisa e ter outra, entre você o tempo todo ter que aceitar as coisas como elas são, e parece que nunca chega a sua vez de nada. Parece que a vida de todo mundo está acontecendo, porém a sua está simplesmente parada. Nada, nunca do que você quer acontece, ou quando acontece no final dá tudo errado. Parece que existe algo sempre te perseguindo. Parece que sempre os teus sonhos eles estão muito distantes, estão muito longe. Só que chega um ponto que o nosso coração ele já não aguenta mais. E nesse momento a gente lembra que existe um Deus. E a gente desabafa para Deus, orando, dizendo: ó Senhor, por que tudo isso acontece na minha vida? Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, me afasta do mal. E esse Deus, ele vem e começa a consolar o nosso coração e começa a limpar as nossas feridas. Porque sem Deus, essas feridas, elas não se fecham nunca. Não importa o que eu faça, não importa como eu viva, não importa quem eu frequente, não importa o que eu escute. Aquela vida, ela sempre vai estar esperando para que ela possa ser manifesta através de mim. E quantas vezes nós não nos arrependemos de ter feito exatamente as mesmas coisas? E isso cada vez parece que vai tornando pior. E a gente vai vivendo e a gente muitas vezes não vai entendendo. Se a gente vive sem comunhão com Deus, se a gente acredita que Deus é apenas algo que eu digo, olha, eu acredito em Deus, mas dentro do meu comportamento não existe nada que comprove isso. Dentro das minhas atitudes, dentro das minhas palavras, dentro do meu dia a dia, eu acredito em coisas desse mundo e não nas coisas que Deus me diz. A partir do momento que eu não busco ao Senhor, que eu não tenho a sabedoria de Deus, fica muito complicado. Por mais que eu saiba o nome de Deus, simplesmente isso não pode trazer conforto para minha alma. Mas basta uma oração. Eu lembro da época que eu não acreditava em Deus, como era o funeral, como alguém morria, como era interessante que Deus ele sempre era evocado nesse momento de extrema dor. Então, eu acho que era a parte que eu mais tinha contato com alguma coisa que fosse religiosa, era justamente isso. Porque como que a gente pode consolar alguém se não existe Deus, se não existe eternidade, se não existe um lugar onde todos nós vamos nos reunir? Será que simplesmente aquela pessoa que eu conheci, ela vai ser comida pelos vermes e acabou? Você acha que tudo isso que a gente faz termina nisso? Não termina. E aí a gente começa a rever, e começa a entender, e começa a analisar, e começa a pensar, e percebe que não é só o alimento do corpo que a gente precisa também alimentar a alma. Se a gente ir lá em Mateus 4:4, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele acabou de deixar muito bem claro uma coisa: eu não vou conseguir viver a minha vida somente me alimentando,
simplesmente tirando a presença de Jesus da minha vida. Não existe vida sem isso. Eu não posso dizer que eu vivo se eu simplesmente vivo sofrendo, se eu vivo com dor, se eu vivo com dependência emocional das pessoas, se eu vivo para provar alguma coisa para alguém. Eu sempre estou pautando a minha vida em acontecimentos. Se acontece, eu sou feliz. Se não acontece, eu não sou. Isso é o acaso o tempo inteiro. Você acha que isso é vida? Viver por acaso? Viver sem sentido? Viver sem alimentar a alma? E é justamente essa a razão que praticamente todos os dias eu digo: leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Enquanto muitos pregam, frequente a igreja, eu prego, leia a palavra de Deus. Tenha um encontro com Jesus Cristo. A minha mensagem, ela está um pouco mais baixa. Por quê? Porque ela não põe intercessores entre você e o Senhor. É você e Deus dentro do teu quarto. É você e Deus em secreto. É você em Deus dentro da tua vida, no dia a dia, sem dependência, sem ficar ligando financeiro, sem placa de igreja, sem horário estabelecido, sem gente querendo ficar falar isso, aquilo. É você e Deus. É o amor pelo simples fato do amor. É o amor te aperfeiçoando todos os dias. É o amor curando você todos os dias. É o amor trazendo sentido para sua vida todos os dias. E às vezes a gente acaba acreditando em coisas que são ilusão. Que se algo acontecesse, a minha vida seria boa. Se as coisas fossem como eu queria, aí, nossa, tudo daria certo. Novidade ela passa. Esse é o ponto em questão. O teu celular que hoje é novo, daqui a um ano você não vai aguentar mais olhar na cara dele e vai reclamar para todo mundo que ele tá velho. A mesma coisa vai acontecer com tudo que você tem. Na hora que você recebe, glória a Deus, aleluia. Depois de um tempo que você usou, você não aguenta mais ver aquilo. E é assim. Essa inconstância está em nós. Porque a satisfação, o reconhecimento e a gratidão vêm de Deus. E essa é a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida sem Ele. Essa insatisfação que a gente sente todos os dias quando Deus não está perto de nós, essa incapacidade de ser grato por tudo que nós temos, essa ideia de ficar querendo comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, mais, melhor, pior, mais alto, mais baixo, mais caro, mais barato, e cara, isso não leva ninguém a lugar nenhum e nunca vai levar. Isso são apenas tolices que a gente fala por não ter sabedoria para entender a própria vida. Mas a frase fala assim: basta um pouco do cuidado de Deus para a nossa vida voltar a fazer sentido. Então, por algum dado momento, tem coisas que acontecem na nossa vida que nos machucam. Vocês concordam com isso? E eu acho que não existe nada que machuca mais na nossa vida que as nossas relações que nós temos com outras pessoas. Isso tem o poder. Uma palavra de uma pessoa que te ama, que ela seja um pouco torta, ela machuca você de um jeito que talvez se você fosse atropelado não machuca tanto. Porque o tempo todo você vai voltar e vai repensar naquilo. Agora, quando você conhece uma pessoa, quando você aceita ter um relacionamento com uma pessoa, qual que é a diferença entre um amigo e um namorado ou uma pessoa que você é casada? A diferença é que com a pessoa que você tem um relacionamento de carne, você vai ter mais intimidade. Então essa pessoa ela vai poder tocar o teu corpo, você vai tocar o corpo dessa outra pessoa. Só que quando a gente escolhe as pessoas, como a gente escolhe? É pelo corpo, né? A gente não escolhe por virtude, a gente escolhe pelo corpo. Quando você vai paquerar, você olha alguém, nossa, que rapaz bonito, nossa, que moça atraente, nossa, e a gente começa assim. Só que a gente nunca olha o que tem dentro daquela pessoa. Não, você simplesmente tem um sonho. Olha, aí eu quero casar, eu não aguento mais ficar sozinha. Ai, não aguento. Então como que você vai escolher a pessoa? Vai fazer um currículo do que ela faz, do que ela frequenta, do que ela fala? Não. Normalmente a gente tem um hábito que é assim. Eu olho uma pessoa,
acho ela bonita, ou bonitinha, ou tá dentro dos padrões das coisas que eu gosto. Beleza, ela tem alguns defeitos? Tem. Ah, mas isso daí eu dou um jeito, sabe? Eu vou treinar, eu vou amoldar essa pessoa pro meu jeito. E aí você começa a querer modificar a pessoa gastando força sua, punindo. Ah, não faz o que eu quero, não tem sexualidade. A única coisa que diferencia uma amizade de um casal, de um relacionamento, você tira como punição. Ah, não vou fazer, porque se ele não ficar do jeito que eu quero, eu não faço. Então qual que é a diferença entre vocês? É o casal de amigos? Mas tudo bem. Mas uma coisa que às vezes a gente não percebe é que quando você está na caminhada, que Deus ele vem e começa a mudar o teu coração, mudar a tua vida, dar entendimento, dar sabedoria, você acha que Satanás gosta? Antes você servia Satanás, você não servia a Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, não adianta você falar que você tem Deus. O Espírito Santo não estava na tua vida. Não tem jeito de você estar cheio do Espírito Santo e não falar de Jesus Cristo. Não tem jeito. Então, para você falar de Deus, você tem que estar cheio de Deus. Se eu não falo de Deus, eu não estou cheio de Deus. Simples assim, ponto. E aí a gente começa de novo nessa cruzada, né? Beleza, estou me convertendo, estava muito machucado por relacionamentos, porque toda vez que a gente coloca um ser humano no lugar de Deus, que a gente associa a palavra amor a alguma coisa que é viva. Ah, eu falo amor, o que você pensa? Filho, mulher, porque isso, porque aquilo. Se não for Jesus, tá errado. E isso vai machucar. E é disso que Jesus vai ter que te curar lá no futuro. E aí beleza, então a pessoa ela começou a se converter, ficou mais perto de Deus, só que ela não tem um relacionamento ainda, ou já teve um e foi desfeito, e ela tá ali naquele momento de espera, né? Ou seja, o homem, seja a mulher. Você acha que o diabo vai fazer o quê? Como que o diabo vai te conquistar de novo? Como que ele vai te jogar no chão de novo e no lixo? Ele vai colocar uma pessoa e você de novo vai usar o seu critério da vida passada, beleza? E pensar que você pode modificar, porque agora você conhece o nome de Jesus, então você vai impor Jesus sobre ele. Jesus é uma escolha pessoal de cada um, não é uma imposição. Mas você vai porque é o teu sonho de ser mãe, é o sonho. Então acima da tua eternidade está o sonho dessa vida. Beleza. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 2, de 2 a 4, a palavra diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ponto. O que você acha que vai acontecer se você começar a se relacionar com uma pessoa dessa? E olha quantos traços que Deus disse. E se você pegar o primeiro versículo de 2 Timóteo, convido você a ler, faz bem. Ele vai falar assim: nos dias atuais, atualmente, nos últimos tempos, as coisas serão assim. Você conhece alguém que é desse jeito? Alguém que é arrogante? Alguém que é avarento? Alguém que é egoísta? Desobediente aos pais, que fala demais, que é ingrato, que não tem amor pela família, que fala mal dos outros, sem domínio próprio, bebe demais, drogadinho, gosta do baseadinho, da coquinha, das balinhas, das festinhas, não consegue controlar o corpo, não consegue controlar nada, sempre descontrolado, descompensado. Se você tira um vício, ele coloca o outro e se torna pior ainda. Já viu gente assim? Que ele sempre está transitando dos extremos. Sempre. Ou é o atleta que quer chegar na Olimpíada, se vai fazer... É sempre o mais, sabe? Ele gasta muita energia, né? Conhece? Inimigos do bem. Quem são os inimigos do bem? Aquele que defende que é errado. Nós não temos a opção de escolher entre 2 candidatos hoje? Um que defende Deus, pátria e família e o outro que é um bandido. Ah, mas porque... Não tem, defende os teus interesses. Não quero, eu defendo o lado que é certo. Então eu sei o lado que eu tô, porque Deus diz que nos últimos tempos teriam pessoas assim, egoísta, avarento, amantes dos prazeres. Nossa, ele vive para consumir as pessoas. Não, eu só faço o que eu gosto. Mas eu gosto. Quantas vezes eu já não escutei falar isso? Não, mas eu gosto disso. Não, mas eu gosto. Então, entre ter um relacionamento com Deus e o que você gosta, eu prefiro fazer o que eu gosto.
O que você acha que vai acontecer quando você, cristão, encontrar uma pessoa dessa e ela é bonita? Nossa, linda, encontrei, nossa, precisa ver o gato que eu conheci, nossa, que mulher bonita. Ah, ela fala umas coisas assim, mas eu acho que com a minha presença eu vou dar um jeito nela. Quantos relacionamentos não começaram desse jeito? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você imagina se a sua mãe encontrasse um cara desse e esse cara fosse o seu pai. E aí você olha o que você é hoje, tão traumatizado com tudo que aconteceu na sua vida. O que você esperava dele? O problema é que a gente quer encontrar virtude em quem não tem Deus, e não tem virtude em quem não tem Deus. Não tem jeito de você ter um filho que não tem Deus e achar que o teu filho vai rotar virtude na tua cara, não vai. E ele vai ser essa palavra, exatamente essa palavra. Vai mentir, vai enganar, vai caluniar, vai ser ingrato, vai ser tudo de ruim que puder. E aí vem a segunda parte. E uma pessoa dessa ainda pode chegar para você e falar assim, não, mas eu acredito em Deus, eu vou na missa todo domingo, acredito em Deus. Você fala de ler a Bíblia, fala, não, já li a Bíblia, já li. Não se preocupe em mentir. Por quê? Porque ele precisa causar uma boa aparência. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Não, vou namorar uma pessoa dessa tão boa, de família boa. Não, ele faz todas essas coisas que você leu acima. Não, mas não é assim. Deus vai mudar a vida dele. Percebe que Jesus diz, olha, fique longe, não é a mesma religião. Por quê? Porque as ações dessas pessoas não são as ações de Jesus Cristo. O nosso comportamento diz muito de quem está conosco. E eu falo isso todos os dias, Deus e diabo, certo e errado, e não se percebe. Tem gente que eu sei que não vai perceber porque o diabo já tomou tudo, não tem nada de sabedoria. E você vai falar, ainda vai vir querer debater e defender o errado. Fica à vontade, pode morrer esganando aí, tá? Não tem problema nenhum. Mas Deus deixou muito bem claro, fique longe. Eu quero ter uma família, eu vou colocar esse cara dentro de casa. Vai? Então tá bom. 2 Timóteo 3, 6 e 7. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então esse nosso amigo, o garanhão, o comedor, o pegador, ele vai entrar dentro da tua casa. E você, por ser uma mulher instável emocionalmente, uma mulher sobrecarregada por muitos relacionamentos, por tudo que a vida te fez, pelos teus sonhos, por você ser frustrada, porque todo mundo tem e você não tem. O diabo vai colocar um homenzinho desse dentro da tua casa. E pelos teus desejos. Justamente o que é o desejo. Se eu não nego a mim mesmo, se eu não tenho obediência a Deus, eu quero... Não, mas meu sonho... Cara, Deus sabe, Deus dentro do teu propósito, ele pôr pra ser mãe, você vai ser mãe, não é porque você deseja ou não. Tem pessoa que deseja e não é. Então tira essa arrogância de dentro do teu coração, achando, no tempo que tiver que ser, do jeito que tiver que ser, se for certo, amém. Se não for, amém também. E aí vem a parte mais triste. Elas estão sempre aprendendo. Sempre que você quase chega a se converter, vem um cara desse e tira você do caminho. E aí você percebe que o tempo está passando. Uma coisa que eu escuto muito de mulheres é que mulher tem prazo de validade. Tem prazo de validade? Porque quantos relacionamentos desses Satanás já não colocou na tua vida? Desde que você tem 20 anos. E vem só chutando. Daqui a pouco você está com 40, 42, 44, 46 e vem sempre pondo um desse. E você não aprendeu. Cara, olha que isso está dentro da Bíblia. Você consegue acreditar que Deus está te alertando sobre esse tipo de coisa? Mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade, enquanto você viver os teus desejos, ela nunca vai existir, porque essa vida não serve para a gente satisfazer os nossos desejos. Essa vida serve para a gente servir e obedecer ao Senhor. Essa vida serve para a gente chegar à eternidade. Esse mundo é do maligno e ele quer que nós ficamos nessa vida apenas. Só. Olha o que a falta da gente se alimentar da palavra de Deus, da sabedoria e do conhecimento causa na nossa vida.
Quantos relacionamentos humanos mais você vai querer ter? Quantas vezes você vai continuar reclamando das mesmas coisas e dando poder para as mesmas coisas? Você acreditar em Deus, você é exceção, tá? Lembra sempre disso. O bem, ela é exceção, porque esse mundo ele é do maligno. É mais fácil a gente já nascer nas trevas, porque nós já nascemos com o pecado original dentro de nós. Mas nós precisamos renunciar por vontade própria a isso. Então, a partir do momento que eu deixo Jesus trabalhar na minha vida, tudo muda. Senão, vai continuar acontecendo isso. Aí você vai falar assim, mas ninguém presta, homem é tudo igual, porque não sei o quê. Cara, Deus ensinou. Fique longe dessa gente. Mas então vai ficar... Eu não vou ficar nem conversando com você, questionando, tá? Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus, ore todos os dias, escute louvor, ame. Você vai encontrar pessoas que têm os mesmos valores, mas não porque você vai transformar essa pessoa. Se você tem o teu marido ou a tua esposa que tem defeitos, e você sempre vai ficar achando, porque vai mudar, porque não muda. Cara, muda você. Seja você mais tolerante, seja você mais sábio, seja você o exemplo, seja você aquilo que você espera que os outros sejam. Seja você o pai que você nunca teve, se o teu filho só fala besteira, ingrato, cara, larga ele pra lá. Para de querer ficar agradando quem não merece ser agradado. Deus, acima de ser amor, ele é justiça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Cristo esteja no meio do seu coração, que você se alimente todos os dias da palavra de Deus e que a partir de hoje e sempre, se você sentiu que essa mensagem serve para alguém, serviu para você, faça que essa mensagem chegue a outras pessoas também. O amor, quando dividido, ele se multiplica. Deus abençoe cada um de vocês.